Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Na paz do Senhor? Eu estou aqui com um imenso prazer de trazer uma palavra ao seu coração. Eu estou aqui na casa da minha sogra, aqui em Ubatuba, compartilhando com a família aqui, passeando um pouquinho. Eu estou aqui na cama, aqui no quarto, sentado aqui, e Deus moveu meu coração para trazer uma mensagem, né? Uma mensagem que eu já estou estudando com a igreja na escola dominical, uma vez por mês que eu dou aula de escola dominical, sobre a Epístola de Romanos, tá? Então eu quero trazer essa mensagem para que Deus possa falar ao seu coração, amém? E eu estou pensando em uma vez por semana, ou uma vez por mês, trazer uma pregação, né? Uma pregação expositiva, uma palavra que venha confortar o seu coração e que possa enxertá-lo na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8, que diz assim: Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Eu vou frisar só a parte A do versículo, onde eu vou estar trazendo a mensagem, ao qual eu vou pregar. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Amém? Irmãos, você já viu aquela menção do Senhor Jesus Cristo, né? Primeiramente, o tema da minha mensagem é a prova de ser cristão. O tema é a prova de ser cristão. Como eu disse, já viu aquele texto em que Jesus disse assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos? A prova maior de ser cristão não é ser chamado, mas sim ser escolhido. E aqui nessa epístola aos Romanos, nessa carta que Paulo escreve aos Romanos, nós notamos que esse povo, a igreja de Roma, que Paulo não conhecia essa igreja de Roma, ele anelava, né, conhecer essa igreja. E esse povo era um povo especial, né, porque em todo o mundo estava sendo anunciada, o mundo que fala é ali naquela região de Roma, estava sendo anunciada essa fé. E é por esse motivo que notamos que esse povo era escolhido. Não era somente chamado, mas era escolhido de Deus, né? Eu quero citar um exemplo na história, que era um ex-gnóstico, entre aspas, porque ele continuou sendo gnóstico, chamado Montano. Ele criou a teoria, né, do montanismo, muito conhecida na história da igreja, né? Então diz assim, segundo o relato histórico, Montano foi um sacerdote pagão da região da Ásia Menor, chamada Frígia, que se converteu ao cristianismo, entre aspas, né, em meados do século II. Então esse homem, Montano, chamado Montano, ele assume uma profissão de fé, né? Ele assume que ele aceitou a Cristo, mas na verdade ele criou uma teoria que não atendia ao Evangelho, que não era com base bíblica, uma base propriamente bíblica. Mas qual era o problema de Montano, esse tal profeta? Aqui, primeiramente, nós temos, como eu citei no versículo, né, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui nós notamos isso nesse homem chamado Montano. Ele se sentiu chamado, mas não foi realmente um escolhido. Mas qual era o problema desse homem Montano? É que Montano ele se auto-identificava como porta-voz incomparável de Deus. O tema da nossa mensagem é a prova de ser cristão. E aqui nós vemos essa prova desse homem, né, que ele não era um cristão na essência, né, porque ele se identificava como um porta-voz incomparável de Deus. Agora, olha a igreja de Roma, né? Ela estava pregando o Evangelho, mas ela nunca se vangloriava em seus feitos, né?
O problema dos gnósticos na época, como Montano e muitos outros que muitos servos de Deus, muitos padres daquela época, né, tiveram que defender o evangelho com unhas e dentes, né? Eles achavam que tinham uma missão superior. E aí que nós notamos que essa pessoa realmente não era um escolhido de Deus, ele foi chamado, ele se autodenominava, né, um porta-voz incomparável de Deus. E aí que entra o grande perigo da heresia, né, falsas doutrinas. Então esse homem, como sendo um gnóstico, né, ele assumia essa forma, né, essa forma de um profeta de Deus, trazendo um outro evangelho, que Paulo vai falar para os Gálatas: ó insensatos Gálatas, né, quem vos fascinou? Né, aí era outro evangelho. Então dentro da igreja, na igreja primitiva já acontecia desses falsos obreiros, né, se intrometer, né, na igreja verdadeira, genuína. E a igreja de Roma aqui, portanto, a igreja de Roma era uma igreja que estava pregando o evangelho. A fé estava sendo anunciada, mas sempre tem que ter os perversos, né, aqueles que vêm perverter a doutrina. Então, irmãos, nós temos que desconfiar de profetas autoproclamados, né, muitos profetas. Então, a prova de ser cristão está no fato de você não se autoproclamar, né? De você ser um servo humilde, compassivo e pregador do evangelho. Ok? Então, qual é a prova maior de ser um cristão? Essa seria a pergunta, né? Qual é a prova maior? Não um montano na vida, né? Não somente um chamado, mas um escolhido. Qual é a prova maior de você não se autoproclamar, mas Cristo te proclamar? Cristo te chamar por evangelho, como chamou Paulo, né? Na estrada de Damasco. Paulo teve um chamado súbito, né? O Espírito Santo, o próprio Cristo apareceu e o convenceu dos seus pecados, né? Ficou cego por 3 dias e Deus o chamou para o evangelho. Ele não se autoproclamou, né? Então qual é a maior prova de ser um cristão? Eu acredito que você gostaria de ser um grande cristão, né? Um grande homem de Deus, usado por Deus. Vamos ver aqui 3 lições que o próprio texto em questão quer nos mostrar, né? Que o próprio texto aqui, vou pegar a Bíblia aqui, que o próprio texto aqui de Romanos quer mostrar nessa parte A do versículo, né? Que diz assim, eu vou repetir o texto. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Aqui nós vamos aprender 3 lições maravilhosas. Primeira lição, aqui Paulo está citando, né? Paulo conhecia a Deus. Isso é fantástico, maravilhoso. Primeira lição, Paulo conhecia a Deus. Nós temos que conhecer a Deus. Senão, podemos se tornar um montano na vida. Né? Paulo, em todo o início da sua carta, né, nos prefácios e saudações, ele fala: Paulo, escravo de Cristo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sempre confessava Cristo. A boca do apóstolo Paulo era o Cristo o crucificado. Então, primeiramente aqui, temos que conhecer a Deus. E o apóstolo Paulo afirma aqui, primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Isso implica que Paulo conhecia a Deus em todos os assuntos, né? No seu interior. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Aqui eu vou falar de um exemplo na história, no século III, de um homem de Deus que se converteu do catolicismo. Não, se converteu do catolicismo, não, ele era católico, desculpe, tá? Mas ele teve uma experiência com Deus, né? E esse homem era o Santo Agostinho. Então aqui eu vou ler aqui, após ter tido um encontro com Deus, o próprio Agostinho confessa, não li mais nada, olha ele dizendo, não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou meu coração e todas
as trevas da dúvida se desvaneceram. Olha que lindo. No ato da sua conversão, Martinho Lutero teve uma experiência vívida de salvação em Cristo Jesus, né? Ele não leu mais nada, mas ele teve essa introspecção com Deus. O Espírito Santo o moveu e todas as trevas da dúvida se desvaneceram, se sumiram. Agostinho era um homem, né, extremamente religioso também. Na sua busca pela salvação, ele passou pelo pecado, né? A prostituição o acompanhava. Ele tinha uma mente totalmente pervertida. E todo homem, sem exceção, como eu, você também que está me ouvindo, nós temos momentos, né, do pecado, onde nós vivíamos perdidos no pecado, né? Paulo vai falar entenebrecidos no entendimento, né? A culpa assumia a nossa voz, né? Então todo homem está culpado diante de Deus, há uma culpa dentro dele. Enquanto essa pessoa não se converte, né, a dúvida é constante, as trevas é constante. E com Agostinho não foi diferente. Ele vivia na base do pecado, ele amava o pecado. Mas quando Agostinho conheceu a Deus, e glória a Deus por isso, todas as dúvidas foram sanadas. Eu poderia contar um pouquinho da minha experiência de salvação aos 12 anos de idade. Eu estava no acampamento da Igreja Batista e aquilo foi um momento propício para a minha salvação, porque eu estava com dor de cabeça dentro de uma tenda e o meu amigo, hoje falecido, Rodrigo Rebolo, me chamou: William, vamos participar do culto. Eu falei: Rodrigo, eu não estou bem, eu estou com cabeça ruim, estou com dor de cabeça, eu não quero participar. Vamos lá, ele insistiu comigo e na insistência eu fui. E começou o culto, houve a palavra e Deus falando, e após a palavra teve um hino, cantou-se um hino, né? Aquele hino, como se chama aquele hino? Tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, e etc. Nesse hino, meu irmão, está vívido até hoje, aqui no meu coração e na minha mente. Eu caí de joelhos, chorando, e alguém teve que me levantar. E foi uma experiência minha própria, tá? Foi uma experiência própria minha. Eu fui curado da dor de cabeça, eu chorava pelos meus pecados, chorava porque eu tinha conhecido a Deus. E a partir daquele momento, só quem é salvo sabe que essa experiência é maravilhosa. Eu oro por você. Se você não é salvo, em nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus vai entrar no seu coração agora, pela fé em Jesus Cristo. Se você está me ouvindo. Amém? Então, a primeira lição é conhecer a Deus. Paulo aqui no texto, ele sabia quem era Deus e o Senhor Jesus Cristo. Eu conheci a Deus com 12 anos de idade. Agostinho também conheceu a Deus e todas as trevas e dúvidas se desvaneceram, sumiram. Enquanto você não conhece a Deus, você vive em trevas. Você vive perdido em seus pecados. Amém? E muitos, como o Montano, né, que teve uma salvação, entre aspas, ele não foi escolhido de Deus. Ele teve apenas um conhecimento de Deus. Mas ele não conhecia na essência Deus profundamente. Por que ele não conhecia? Pelas suas obras. As suas obras mostravam que ele não era de Deus. Porque ele mudou, a palavra de Deus. Ele se achava o profeta autoproclamado. Todos os gnósticos são mais ou menos assim. Sempre você pode ver as falsas religiões. As falsas religiões sempre começam com um profeta. Por exemplo, os mormons. Sempre tem uma profetisa por detrás, um profeta por detrás, trazendo algo a mais, acrescentando algo a mais, à palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Okay? Então, um verdadeiro servo de Deus, Paulo, quando ele se converteu, ele nunca largou das Escrituras Sagradas. Ele sempre trazia um embasamento bíblico, ele era apoiado na palavra de Deus.
Pode ver seus textos, as suas cartas, né? Sempre algum conteúdo do Antigo Testamento. Então, todo homem de Deus, todo servo de Deus, ele conhece a Deus, né, na sua experiência com Deus, na salvação, e também ele é bíblico, extremamente bíblico. Okay? Essa é a prova maior de ser cristão. Se você não é bíblico, pastor ou qualquer homem de Deus que prega o evangelho, você está pervertendo o evangelho. Você passou para um outro evangelho, que Paulo vai falar que é maldição, né? É anátema, que seja anátema. Não liga não que a minha costa dói de ficar sentado aqui, eu gosto de pregar de pé. Então eu vou estar sempre me movimentando. Amém, irmãos? Então, a primeira lição, Paulo conhecia Deus. Você tem que conhecer a Deus. Agostinho teve essa experiência. E como você conhece a Deus? Através da oração, através da Bíblia, da Palavra de Deus, que é o primeiro, né? É o primeiro quesito para se conhecer Deus, é através da pregação da Palavra de Deus. É você indo a uma igreja onde o pastor, ele é um expositor da Palavra de Deus, né? É você, até mesmo andando, olhando para o céu, vendo a glória de Deus, você, né? Através disso, Deus pode falar com você. Tá bom? Segunda lição. Segunda lição, Paulo dava graças a esse Deus. Olha que lindo. Qual é a prova maior de ser um cristão? É dar graças a Deus. Então a segunda lição, que está aqui no texto, vamos ler novamente. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Olha a palavra graças. Olha que maravilha. Paulo dava graças a Deus por Jesus Cristo. Então a segunda lição é dar graças a esse Deus. Então Paulo em tudo dava graças a Deus. Isso é um espírito, Paulo tinha um espírito maravilhoso, porque ele olhava para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo era grato a Deus. E aqui, Paulo, como eu disse, no contexto histórico aqui de Romanos, Paulo, ele nunca conheceu a igreja de Roma. Ele conhecia Roma, sim, mas ele nunca conheceu a igreja de Roma. Ele queria ter a oportunidade de conhecer essa igreja. Uma igreja exemplar, uma igreja que tinha alguns problemas doutrinários que Paulo vai explicar, né, mais para frente, né, na sua carta aos Romanos. Mas era uma igreja, né, uma igreja que professava a Cristo e que anunciava a fé. E todo mundo ali naquela região estava ouvindo essa fé. Então Paulo, apesar de não ter conhecido essa igreja de Roma, apesar de infelizmente ele não ter conhecido, ele era grato a Deus, porque Deus, ele sabia que Paulo fora muitas das vezes impedido por Deus, por Satanás, né? Pelo próprio diabo ele fora impedido de pregar o evangelho. E mesmo assim ele era grato a Deus, né? Ele não foi a Roma, mas ali na região da Ásia Menor, ele pregou todo o evangelho ali. Lá no capítulo 14, ele vai dizer, olha, eu não pude estar convosco, mas aqui eu acabei terminando a evangelização aqui na Ásia Menor. Terminou não, continuou, né, a evangelização. Então, muitas das vezes, nós cristãos não somos gratos a Deus, né? Às vezes você está numa posição na igreja, ou você está numa posição no seu trabalho, você está numa posição, em qualquer, né, situação, e você não é grato a Deus, você reclama, murmura, né, nunca sabe agradecer. Né? E nós temos que ser grato a Deus em todo o tempo. Eu, William Patrese de Oliveira, estou a cada dia aprendendo isso. Tá? Eu não sou perfeito, nem o maior pastor do mundo, né, que ele não é perfeito, né? Mas uma das coisas é a gratidão. Uma das coisas, irmãos, é a gratidão. Nós temos que ser gratos a Deus em tudo. Davi, a situação que ele passou com o rei Saul, correndo de rei Saul. Eu imagino o espírito de Davi ali reclamando a Deus. Deus, por quê? Muitas vezes ele reclamou. Mas ao mesmo tempo ele falava, eu tenho que ser grato a Deus. Eu entendo a tua situação, talvez a minha situação que eu passo também, algumas lutas psicológicas, lutas difíceis, e ao mesmo tempo que eu passo essas lutas,
na carne, conflito em tudo, eu tenho que ser grato a Deus. Você tem sido grato a Deus? E eu quero dizer, e é interessante essa palavra graça, porque é uma palavra que diz tudo. Eu vou explicar essa palavra graça. O que significa a palavra graça? É favor imerecido. Tá? Não merecemos, mas em Cristo Jesus fomos feitos justiça perante Deus. Por isso que Paulo era grato a Deus em tudo. Porque ele se sentia inútil. Paulo diz aqui no Romano, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Paulo, ele diz que ele não merecia nada, completamente nada. Mas ele foi feito justiça perante Deus por meio da obra salvífica de Cristo. Por meio da obra da redenção, da expiação dos nossos pecados. É tudo pela graça, irmãos. É tudo pela bondade e misericórdia de Deus. Graça, favor imerecido. Por isso que eu e você, irmão, temos que dar graças. Como Paulo aqui diz no texto. Paulo diz, primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Você tem que dar graças a Deus. Isso tem um significado muito importante. Muito importante. Tá? Essa importância de dar graças a Deus em tudo. Muitas das vezes nós olhamos para nossas circunstâncias adversas, né? Circunstâncias difíceis que passamos e somos ingratos. Não, não, não. Eu e você temos que ser gratos a Deus em tudo. Amém? Então, o segundo ponto é dar graças a Deus, né? Ter esse espírito maravilhoso que Paulo tinha. Em todos os momentos difíceis, Paulo era grato a Deus. Porque ele sabia que ele devia padecer por Cristo. E nós também, nós cristãos, vamos padecer na carne, padecer nas mãos de Satanás, querendo... Pedro vai dizer que o diabo brama como um leão, buscando uma alma quem possa tragar. Mas Deus está no controle, Deus é soberano. Por isso que temos que ser gratos. Paulo era cheio dessa graça, transbordava essa graça na vida dele. Tem que transbordar essa graça de Deus em sua vida e em minha vida. Amém? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, para a gente concluir, é que Paulo, ele assumia que Deus estava com ele. Isso é estupendo, maravilhoso. Vamos ler o texto novamente, eu vou repetir, porque um bom professor, um bom homem de Deus, ele repete. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, terceira lição. Temos que assumir que Deus está conosco. Olha aqui o texto. O meu Deus. O meu Deus. Você assume Deus na sua vida? Ou a sua religião é vazia? Você assume Deus na sua vida? Ele está contigo? Eu vou citar de um homem de Deus que foi o grande reformador Lutero, né? Que por ele houve a reforma protestante. Aqui no texto aqui que eu vou ler, Lutero ele recorreu a todos os recursos do catolicismo da sua época, na tentativa de amenizar a angústia de um espírito alienado de Deus. Lutero ele era um frade, né? Ali um monge do catolicismo. E Lutero estava vazio em sua religião. Por isso ele estava na tentativa de amenizar sua angústia no espírito alienado de Deus. Ele estava alienado de Deus. E aí esse homem de Deus, Lutero, ele leu a Epístola de Romanos, bem especificamente o capítulo 1 do verso 16, né? Ele leu esse versículo sobre... Vou ler aqui, deixa eu pegar aqui. Esse versículo que ele se converteu, ó, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ele lendo esse versículo, por isso que eu falo
que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Ele leu esses 2 versos e se converteu, né? E a sua religião antes era vazia, uma religião vazia. Ele procurava através da religião uma resposta ao seu vazio existencial. Entende? Talvez você está procurando uma resposta. Você está procurando uma resposta ao seu vazio existencial. Talvez esteja falando com você, né? Talvez você esteja no momento de desistir de tudo, né? Você está com depressão, triste, vazio, alienado de Deus, das coisas de Deus. Mas eu vou ser profeta nessa hora. Saia desse vazio, venha para Cristo. Agostinho, Lutero, João Calvino, todos estes homens experienciaram uma vida com Deus. Tiveram uma experiência de fé com Deus. Paulo, nem se fala. O apóstolo Paulo era um religioso ao extremo. Ele se fincava na religião. Fariseu dos fariseus. Um homem que se apropriava do farisaísmo. Talvez você esteja sendo ateu, convicto. Essa religião ateia sua é vazia. Tá? Você talvez seja católico, budista, até mesmo evangélico. Talvez você está dentro de uma igreja, mas você não se converteu. Venha para Cristo. Creia nele. Ele é suficiente para te salvar. Por que eu estou dizendo isso? Como Lutero tinha uma religião vazia, ele estava no catolicismo romano, mas a sua religião, ele estava alienado de Deus. Após ele ler aqueles 2 versículos, o justo viverá da fé, ele disse, eureka, eu entendi. O justo vive da fé em Jesus Cristo. E o que eu quero dizer aqui? Que todos fazem isso. Eu também tinha uma religião vazia. Sem exceção, todos fazem isso. Tá? Antes da sua conversão, você fazia isso. Você era um homem da carne, um homem movido pelos desejos ambiciosos da carne, destituído de toda a glória de Deus. Você vivia imbuído das coisas do mundo, da satisfação do mundo. Quando você veio para Cristo, meu irmão, agora eu quero me virar para o cristão. Cristão, Paulo era tão íntimo do Senhor que disse, o meu Deus, aqui no texto, ao meu Deus por Jesus Cristo. Irmãos, entenda, nós não estamos a sós. Você é provido por Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Como eu sempre digo na escola bíblica dominical, nós somos pneumáticos, no grego pneuma, Espírito Santo. Nós somos controlados por Deus. O Espírito Santo habita em você. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Você não está sós. A igreja de Roma aqui não estava sozinha. Ela era habitada por Deus. Por isso que depois, no próximo estudo que eu vou passar, o próximo sermão, é um sermão expositivo. Eu vou falar sobre a parte B, essa parte que diz assim, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Eu vou explanar isso. Esse é o primeiro sermão de muitos que eu vou pregar. Ok? E aqui Paulo vai dizer que o meu Deus, olha só, ele assumia, o meu Deus está comigo. Olha que coisa fantástica. Você pode dizer isso? Será que você pode dizer, como o apóstolo Paulo disse, o meu Deus? O apóstolo Paulo era tão íntimo de Deus que ele dizia, o meu Deus. Que maravilha! Paulo, ele nunca dizia palavras vazias. Tudo que ele dizia estava Jesus, o Deus, o Espírito Santo. Será que você, cristão, pode dizer, diante da sua vida, né, essa vida complexa que vivemos, né, a vida difícil, problemas, dificuldades, você pode dizer, o meu Deus? Você pode dizer que Cristo está nessa situação? Você pode dizer que o Espírito Santo está dirigindo sua vida em certas circunstâncias da vida? Paulo estava preso. Paulo, quando escreve aí cartas aos Filipenses, ele estava preso.
E sabe o que ele estava dizendo à igreja de Filipos? Alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Será que você pode dizer, numa situação de dificuldade, uma situação difícil que você esteja vivendo, você pode dizer, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades? Paulo sempre assumiu o Deus dele. Mesmo em grande adversidade, em grandes problemas da vida, igrejas problemáticas, Paulo lá, conscientizando o povo na palavra. Então eu pergunto novamente, você é íntimo do Senhor? Você é profundo no Senhor? Agora, para você que não é salvo, você conhece esse Deus? Você quer conhecê-lo? Você quer ser íntimo dele? Você quer ser um Agostinho antes da sua conversão, um Lutero antes da sua conversão, religioso, né? Tentando um espírito alienado de Deus? Você quer ficar nessa condição de vida? Um ateu convicto? Você quer isso? Deus, ele te ama. Deus, ele é perfeito. Deus existe sim, e ele é o meu Deus. Amém? Vocês entenderam a mensagem de hoje? Então o primeiro ponto foi, Paulo conhecia a Deus. Aqui no texto está dizendo, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Paulo era íntimo do Senhor. Paulo conhecia esse grande Deus. Você conhece esse grande Deus? Segunda lição, Paulo dava graças a Deus. Você é grato por Deus? Nós falamos sobre a palavra graça, né? Favor imerecido. Você tem gratidão por Deus? Né? Você transborda na graça? Né? Você pode dizer, ó Deus, eu sou grato pelo Senhor. E terceiro, Paulo assumia que Deus estava com ele. Paulo, o meu Deus, né? O meu Deus. Você pode assumir, né, uma profissão de fé verdadeira, genuína, ou como Lutero antes da sua conversão, uma profissão de fé vazias, uma religião vazia, pura religiosidade, né? Ou como Agostinho também, que era um homem pervertido de mente, né? Prostituto, um homem que andava, né, na vida mundana depois da sua conversão. Se você é mundano, né, você pode assumir esse Deus? Não pode. Ok? E para concluirmos, Paulo era íntimo do Senhor. Tá? Então, irmãos, dê graças a Deus por tudo. Né? Assuma de vez que Deus atua na sua vida. O meu Deus. Assuma de vez. Ok? Amém, querido? Amém, meus irmãos, meus queridos irmãos? Estou aqui, eu, William Patrese, acabei o primeiro sermão do canal, né? Aqui. Eu peço para vocês também que vocês dêem um joinha, que vocês se inscrevam no canal, me ajudem, compartilhem, tá? Olha o cachorro latindo aqui aqui da casa da minha sogra. Estou aqui no meio que tem uma floresta aqui, né? Tem uma mata aqui. Tem dois cachorros aqui. Estou aqui, irmão. Se inscreva no canal, tá bom? Me ajude, compartilhe. Ok? E não se esqueça dessa mensagem. Não se esqueça dessa mensagem, tá? Dê graças a Deus, conheça a Deus. Ele está contigo, Ele caminha com você. Deus atua na sua vida operante, Ele é operante, Ele está atuando na sua vida. O meu Deus. Vamos fazer uma oração? Antes de terminar, eu quero orar por você. Feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, porque acredito que essa palavra, essa primeira mensagem do meu canal do YouTube, que o Senhor possa estar ministrando ao coração desse cristão que ouviu a mensagem, desse crente e desse não crente, Pai. Que o Senhor possa estar atuando em nossos corações. Faça esse crente, Pai, entender que o Espírito Santo atua na vida dele. Jesus, faça essa pessoa que não se converteu ainda, que ela possa ter essa experiência de salvação em Jesus Cristo, como eu tive aos 12 anos de idade. Jesus, entra na nossa vida, comunga com nós, Espírito Santo, nos traz alívio na tempestade, nas dificuldades, nos problemas da vida. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Amém? E eu lhe peço, se inscreva no canal.
Amém? Deus te abençoe, fique na paz.